Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa quarta aula de centro cirúrgico, conhecendo mais um pouquinho aí da rotina, o que acontece dentro do centro, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho, gente, sobre a nomenclatura das cirurgias. Então, por que existe aquele nome para aquela cirurgia? O que é que significa aquele nome? Qual objetivo ele tem? O que é que o nome da cirurgia pode me ajudar, né, como profissional atuante da área de saúde, enfim. Então, a terminologia cirúrgica é o conjunto de termos próprios de uma ciência, ou seja, da cirurgia, né, da medicina cirúrgica. Então, eu junto ali os termos para que eu consiga dar nome àquele procedimento. Qual a importância de ter esses nomes cirúrgicos, de dar nome à cirurgia? Primeira coisa, descrever o ato cirúrgico. Então, quando eu sei o nome da cirurgia, eu sei que material vai ser utilizado, quanto tempo mais ou menos vai demorar, se é uma cirurgia mais complicada ou se é mais simples. Então, essa descrição do ato cirúrgico me diz muito pelo nome da cirurgia. Facilitar o preparo do material e de equipamentos, ou seja, eu consigo dar o suporte, separar aquele material que vai ser utilizado de acordo com o tipo de procedimento que vai ser feito. Então, a gente comentou na aula passada sobre os tempos cirúrgicos, né? E aí eu falei para vocês sobre instrumentos especiais, por exemplo. Então, se eu sei o nome da cirurgia, eu já separo aqueles instrumentos para aquele tipo de cirurgia, tá? Então, eu já consigo organizar meu material, organizar minha rotina mais facilmente. E a questão dos prontuários e prescrições médicas. Então, existem alguns tipos de papéis, gente, né, dessa questão burocrática, que são preenchidos especificamente dentro do centro cirúrgico. Então, existem ali no prontuário do paciente alguns itens que vão ser preenchidos mediante aquele tipo de cirurgia. Então, eu coloco ali o anexo no prontuário, eu descrevo, né? Eu vou ali evoluir aquele paciente, eu vou fazer minhas anotações, o médico faz a dele de acordo com o tipo do procedimento. Então, eu consigo organizar esse prontuário com os papéis corretos, né? De acordo com o nome da cirurgia também. Então, facilita a organização geral da rotina. Como funciona? Geralmente é formado por prefixo e sufixo, né? Assim como na maioria eh, das palavras aí em português, muitas utilizam essa questão do prefixo e sufixo, me dando a entender o que é. Então, no caso da cirurgia, os prefixos vão indicar o órgão que vai ser operado e o sufixo vai indicar a cirurgia que vai ser feita naquele órgão, tá? Então, a gente começa basicamente com o nome do órgão e finaliza a palavra com o procedimento que vai ser feito nele, tá bom? Então, vamos lá para a gente compreender um pouquinho na prática. Por exemplo, a gente tem aqui alguns prefixos, né? São vários, muitos prefixos. Ninguém precisa decorar esses prefixos, mas assim, existem procedimentos mais comuns que é interessante que a gente saiba. Então, por exemplo, quando o prefixo tem adeno, quer dizer que é glândula. Quando o prefixo tem bléfaro, quer dizer que é pálpebra. Quando o prefixo tem cisto, quer dizer bexiga. Então, entendam que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, os prefixos não têm nada a ver com o nome do órgão, tá? Então, poderia ser mais fácil, poderia, mas a ciência me traz essa nomenclatura e aí a gente vai seguir o que, de fato, a literatura me diz. Então, colé quer dizer vesícula, colo quer dizer cólon, colpo quer dizer vagina, Entero, intestino delgado, gastro, estômago, ístero, útero, nefro, rim, tráqueo, traqueia, oftalmo, olhos, óforo, ovário, são dois os mesmos, tá, gente? A gente já viu aí, lembra da cirurgia de oforectomia? Então é com dois O mesmo. Então, óforo quer dizer ovário. Orque quer dizer testículo. Ósteo quer dizer osso. Oto quer dizer ouvido. Proto quer dizer reto. Rino quer dizer nariz. E salpingo quer dizer trompas. Só tem esses, Tamires? Não, tem vários, mas esses são os mais comuns que a gente pode vivenciar com mais facilidade. Esses são prefixos, tá? Então, o que é prefixo, gente? Lembrando, prefixo é o órgão que vai ser operado. Sufixo. O que é que sufixo, gente? Sufixo é o ato cirúrgico, é o que eu vou fazer naquele órgão, tá? Então, sufixo, quando tem ectomia,
quer dizer que é a remoção parcial ou total de um órgão. Quando o sufixo tem pexia, quer dizer a fixação de um órgão. Quando o sufixo tem plastia, quer dizer alteração da forma ou da função. Rafia quer dizer sutura. Escopia quer dizer olhar no interior. Tomia quer dizer abertura de um órgão. Istomia quer dizer abertura cirúrgica de uma nova boca, de uma nova passagem ali de alimentação, por exemplo, do paciente, né? Ou então de ejeção dele. Então, é com um orifício que eu abro para ter ali uma passagem de alguma coisa que deveria ser feito no trato ali gástrico, né? Ele não consegue mais fazer, certo? Então, o sufixo é o que vai ser feito naquele órgão. Então, prefixo é o órgão e o sufixo é o que eu vou fazer nele, que tipo de procedimento seja. A gente tem também, fugindo um pouco dessa nomenclatura de prefixo e sufixo, as senteses, tá? Então, são procedimentos também comuns. Então, na vivência aqui prática de Jacobina, por exemplo, eu já participei de várias paracenteses, tá? Então, algumas toracocenteses também, mas uma paracentese um pouco mais. Então, paracentese, o que significa? Perfuração do abdômen para retirada de líquido. Então, quando algum motivo acumula-se líquido na barriga do paciente, né? Então, evolui aí com esse acúmulo líquido no abdômen, eu preciso retirar. Então, faz uma perfuração e drena esse líquido. Isso é chamado de paracentese. Toracocentese, perfuração do tórax para retirada de líquido. Então, acumulou, né, no tórax o líquido do paciente e eu preciso retirar aquele líquido dali porque não é o lugar dele. Vai prejudicar ali as funções do organismo. Então, é feito também uma perfuração e drenado aquele líquido, tá? Então, essas aí são as centeses que a gente mais comumente conhece e que talvez vocês vivenciem no âmbito hospitalar aí quando estiverem atuando ou no estágio. Tem também aquelas nomenclaturas que não seguem as regras, que não necessariamente tem a questão do prefixo e do sufixo, tá? Então, tem diversos nomes também. Eu trouxe para vocês aqui os mais comuns da nossa linguagem, né, mais facilitada, que é a amputação, remoção do membro ou parte necrosada do corpo. Então, amputei a perna, amputei o braço, então precisei remover aquele membro ou uma parte dele por conta de algum processo aí que não consegue mais revitalizar, então é amputação. Biópsia, remoção de tecido para diagnóstico. Então, vou fazer a biópsia da tireoide. Então, vai se coletar um material de tireoide, né? Tirar ali um pedacinho dela para analisar em laboratório. Então, eu tenho ali a remoção do tecido para fazer um diagnóstico e saber o que é. Cauterização, destruição de tecido por meio de bisturi elétrico. Então, cauterizar, eu vou queimar. Quando eu queimo, eu destruo. Né? Então, cauterizei um vaso sanguíneo que estava rompido. Então, eu destruí a pontinha dele ali para que ele se fechasse, né? E não saísse mais sangue. Então, é uma destruição de tecido por meio de bisturi elétrico, do calor, né? Do bisturi. Cesariana, retirada de feto por incisão na parede abdominal. Muito comum e vocês vão ver bastante. Curetagem uterina, raspagem e remoção de conteúdo uterino, tá? Então, não necessariamente, gente, a curetagem é só relacionada ao aborto ou à perda espontânea ou provocada, mas existem alguns tipos de curetagem uterina que são realizados para coletar material de dentro do útero para análise, para biópsia, para algum fim diagnóstico, certo? Então, por algum motivo, a mulher despertou algum tipo de secreção ou de bem meio estranho, né, dentro do útero, e aí é solicitado fazer uma raspagem do conteúdo para investigar o que seja. Enxerto é um transplante de tecido, então muito aí comum também na questão dos queimados, né? Precisa fazer os enxertos de pele, então eu vou transplantar o tecido de um lugar para o outro. Episiotomia é a incisão perineal facilitando o parto normal. Vocês vão ver bastante também. É quando faz aquele cortezinho lateral na região ali do períneo da mulher para facilitar essa abertura da vagina e a saída do feto via parto normal. Então, são alguns nomes que não seguem as regras, mas tem outros também, tá? Esses, como eu falei, são os mais comuns. Vamos agora ver alguns exemplos.
né, dessa questão de sufixo, prefixo, para que vocês compreendam como funciona de fato. Então, toda vez que eu ler agora cistopexia, eu vou compreender que é fixação da bexiga. Então, vamos lembrar? Prefixo é o órgão e sufixo é o ato cirúrgico. Então, cisto, quando a gente viu lá na frente, significa o quê? Bexiga. E pexia, no sufixo, é o quê? Fixação de um órgão. Então, cistopexia, fixação da bexiga. Apendicectomia. O que é isso? A gente tem aí o sufixo e o prefixo. Apendicite, né? Que é o órgão, que é o prefixo, e ectomia, que é o sufixo. O que é ectomia, gente? É retirada total ou parcial de um órgão. Então, a gente tem a união dos dois, que significa retirada do apêndice. Colecistectomia, retirada da vesícula. Então, de novo, prefixo, coleciste, né? Que é a vesícula, quando a gente fala de colé, lembra? E ectomia, que é a retirada. Então, colecistectomia, retirada da vesícula. Blefaroplastia. A gente tem aí blefaro, que é a pálpebra, né? E plastia, que é a alteração da forma, da função de um determinado órgão, que é um procedimento plástico. Mas a plástica é o quê? Uma reparação, né, gente? Uma alteração da função daquilo ali que não funcionava mais direito, ou não agradava mais. Então, a blefaroplastia é a alteração da forma da pálpebra. Colporrafia, a gente tem colpo, que é vagina, e rafia, que é sutura. Então, a sutura da vagina. Uretroscopia, visualização da uretra. Então, tem a uretro, né, que é a uretra em si, e tem a escopia, que é visualizar por dentro. Então, é como se fizesse uma endoscopia, né, via uretra, tá? Com os aparelhos adequados, para que eu visualize internamente ali essa estrutura. Então, mais ou menos por aí. Espero que vocês estejam assim entendendo. Compreendo que é muito complexo, né? Então, de fato, existe aí uma dificuldade em você decorar, mas quando você começa a vivenciar na prática, você vai pegando, gente, vai pegando assim, né, o hábito de escrever, de falar, e aí a cabeça começa a registrar essa questão do sufixo, do prefixo, e aí naturalmente, quando vocês lerem algum prontuário, já vão saber o que significa. Isso também cai muita questão de concurso, tá? Então, algumas seleções aí de empresa, concurso, eles abordam aí essas nomenclaturas cirúrgicas, principalmente quando você for direcionado a trabalhar nesse tipo de setor, tá? Então, você precisa entender, compreender aí o que é cada procedimento. Então, por isso que é importante a gente estudar, sim, essa questão de prefixo e sufixo e outros que fogem à regra. Então, de novo, voltando um pouquinho ao que eu falei no início, sobre a questão da descrição cirúrgica, né? Então, para que eu preciso saber essa nomenclatura? Então, existe um mapa cirúrgico dentro do centro cirúrgico, que é como se fosse um quadro, gente, um quadro branco, onde eu vou fazer anotações, né? Então, existe esse quadro, que a gente vai chamar de mapa cirúrgico, que vai ser colocado ali pelo enfermeiro-chefe do setor, todos os procedimentos que vão ser realizados no dia, a equipe que vai realizar, o nome da cirurgia do paciente, o lado certo, tudo direitinho. Então, assim, para preencher esse mapa, eu preciso saber do nome da cirurgia. E o nome da cirurgia exposto lá para todo mundo da equipe visualizar, todo mundo consegue trabalhar com mais facilidade, porque se eu visualizei o determinado nome, eu já consigo separar o material adequado, já consigo arrumar a sala da forma adequada, posicionar o paciente da forma adequada, né? Então, tudo isso dá uma agilidade maior para a equipe. A própria equipe em si, que eu acabei de falar, né? Ela acaba se organizando com mais facilidade, então evita muita conversa paralela, evita esse tempo perdido, né, de você entender, passar para o outro o que vai acontecer. Não, tá ali no mapa cirúrgico, tá descrito, tá o nome do procedimento, então a gente vai usar tal material, é uma cirurgia de grande porte, de pequeno porte, o risco é maior, o risco é menor, é cirurgia contaminada, infectada, e a gente consegue organizar melhor a nossa participação como equipe.
Confirmação de procedimento do paciente, então, eu confirmo o procedimento certo no paciente certo, porque às vezes o prefixo ou o sufixo, se eu escrevi de forma errada, eu posso induzir ao erro, certo? Então, eu preciso compreender se aquela cirurgia é para aquele paciente mesmo, se é aquele procedimento mesmo, se é o lado certo, se é o paciente certo. Porque eu não posso trocar nem prefixos nem sufixos, porque eu posso estar prejudicando o paciente irreversivelmente e provocando erro, né, cirúrgico. O material a gente já falou, então é separado mediante o tipo de procedimento, a rotina e duração do procedimento também, quando eu sei o nome dele, eu vou mais ou menos planejar, né, a rotina do centro de acordo com aquele tipo de procedimento, e o registro em prontuário. Então, as evoluções, os registros, as anotações, o acompanhamento dos períodos e dos tempos operatórios, né? Eu consigo facilitar sabendo mais ou menos o que é que vai acontecer, sabendo o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido. Por hoje é só, até a próxima aula. Espero que estejam gostando, né, de mergulhar aí nesse vasto mundo que é o centro cirúrgico. É claro que a Pro está falando muito aqui coisa teórica, pode ser que seja um pouco assim chato, essa questão mais decoreba, mas entendam que é muito importante. É uma área assim muito rica, gente. Quando vocês puderem vivenciar essa imensidão que é o centro cirúrgico, as cirurgias, tenham curiosidade em perguntar, tenham curiosidade em estudar, né, um pouco mais, em ver vídeos, que vocês vão se apaixonando aos pouquinhos, assim como eu sou suspeita, apaixonada pelo centro cirúrgico, tá bom? Então, um beijo no coração e até a próxima.